Olá, 905. Vamos aí, como foi de recesso? Prontos para voltar? Hoje eu começo um assunto novo com vocês. Eu vou falar sobre o continente asiático. Isso é a expedição 5 do nosso livro, que fala sobre, num total, né? Falando sobre a diversidade física e cultural e até mesmo os conflitos existentes no continente. O primeiro assunto que a gente entra é o percurso que a gente 17. E aí o percurso 17 fala sobre diversidade física, usos da terra e também a regionalização do continente asiático. Né? Vamos lá, iniciando aí a diversidade do meio natural. São 45 países, 45 milhões de quilômetros quadrados de extensão, 30% das terras emersas. A Ásia é o maior continente do planeta. Então, já tem uma coisa que principal aí que a gente pode destacar, né? Que é o maior continente do planeta. Ele pega a maior população, ele tem um número representativo de países, pega uma porcentagem boa de terras emersas, né? Para vocês terem noção de localização, a Ásia ela se estende no meridiano de 25 graus, do meridiano a 180 graus, do leste, da parte leste do meridiano de Greenwich, ou Greenwich. No entanto, a península, né, de Chuuk, ele é cortado pelo meridiano a 170 graus a oeste. Assim, né, uma pequena parcela do território asiático também pega a parte ocidental, mas é bem pequena, tá? É lá que está o Estreito de Bering, né, que separa a parte asiática da parte americana. Nesse vasto território, a gente pode falar que tem uma diversidade grande, né, de paisagens naturais. Tem muito clima, vegetação, fauna de relevo, e aí é isso que a gente vai dar um destaquezinho aqui mais embaixo. Aqui, ó, a gente vê sobre o continente. 30% representa a Ásia, 28% a América, a África 20%, 9% a Antártida, 7% a Europa e 6% a Oceania. Abaixo a gente vai ver um mapa, né, asiático, político. Os 45 países que estão aqui, vocês deram uma olhada aqui, ó, nesse cantinho, Europa, que nós estudamos há tempos atrás, parte da Rússia, e tudo que está colorido aí a gente pode destacar como países do continente. Primeira coisa que a gente tem que olhar sobre o clima e a vegetação ali. Como a gente sabe que tem uma extensão muito grande, então a gente vai ver tanto no clima quanto na vegetação, né, o que? Uma variação grande, um grande número de climas e também de vegetação. O território asiático estende-se das regiões de altas latitudes até as de baixas, né, e está associado a outros fatores que explicam uma grande diversidade de clima. Né. A gente vai ver do clima polar ao clima equatorial. Consequentemente, as paisagens, né, elas acabam sendo diferentes. Vocês observando cada cor aqui é um tipo de clima existente. Essas partes aqui, ó, por exemplo, mais ao norte, aqui em lilás ou roxo, é o clima que a gente pode dizer que é o polar. Abaixo a gente já vai ver mais quente, ó, o equatorial. E no meio a gente vê uma grande variação, mas a gente encontra até o deserto nessa região aqui, ó. Então, ao meio, né, mais ou menos do mapa, vocês vão observar que o clima ele acaba sendo bem quente. Beleza? Assim, né, como há uma diversidade climática, a gente vai ver várias formações vegetais. Né? Tundra, a floresta coníferas em altas latitudes, estepes, vegetação de deserto em regiões de pouca umidade, florestas temperadas, subtropicais, em médias latitudes, das florestas equatoriais e tropicais, das regiões mais baixas. Né? Porém, grande parte dessa área ela foi desmatada, como no mundo inteiro. Por quê? Pela prática agrícola e exploração madeireira. Então as florestas de lá também estão sendo desmatadas. Vegetação aqui, ó, também, igual o clima, tem uma diversidade enorme, que vai da tundra, que é mais adaptado ao clima mais frio, e a gente vai ver vegetação de altitude, onde tem umas elevações, né? Pradarias, vegetação mediterrânea, áreas de deserto, como eu já mostrei para vocês ali na parte do clima. Então é bem diversificado também. Se eu perguntar sobre clima e vegetação, vocês já podem começar iniciando falando que é diversificado, tanto o clima quanto a vegetação
asiática, beleza? Continuando então, o relevo. Como é que é o relevo, né? O continente asiático ele também apresenta diferentes formas de relevo, por ser muito grande, né? Então a gente pode destacar o quê? Elevados planaltos, grandes planícies, né? E um desses planaltos que a gente pode destacar é o Planalto do Pamir, tá? Denominado o telhado do mundo, que fica a mais de 4.000 metros de altitude. Destacam-se também as terras de altitudes elevadas, que é o Planalto do Tibete. Cerca de 3/4 da superfície elas situam-se em altitudes acima de 3.500 metros. Isso é bem grande. Tá? É nesse planalto que surgem grandes cadeias de montanhas e acaba tendo um clima caracterizado por baixa pluviosidade, falta de chuvas, para ser mais exatos, né? E o seu clima e também por médias térmicas baixas. Entre as planícies, a gente pode dizer que tem a planície da Sibéria, que fica mais ao nordeste, a planície Indo-Gangética, que fica nos baixos cursos dos rios Indo e os Ganges, né, que fica próximo ao Planalto do Tibete, que a gente falou mais em cima. Tem as planícies aluviais dos rios também, que é o Rio Amarelo, o Rio Azul, que fica mais na porção sudeste, beleza? Lá tem uma variação de rios também, eu falo que são rios das cores, porque tem o Rio Amarelo, o Rio Azul, então eu já costumo brincar nisso, né? O mapa físico sobre a altitude, quanto mais vermelho, maior é a altitude, beleza? Lembra que a gente falou que tem os planaltos de grandes elevações? É justamente isso. Aqui, ó, é uma cadeia de montanhas do Planalto aí, que a gente pode ver. Isso lá em Pamir ao fundo, né? Isso no Tadiquistão. Grandes cadeias montanhosas também atravessam a Ásia. É o caso da Cordilheira do Himalaia, que é importante, com 2.400 km de comprimento, 400 km de largura, separa a parte norte do sul do continente, né? Constituindo uma barreira natural para avanços de massas de ar frio, que vem do norte, e para as massas de ar quente, que vem do sul. No Himalaia, localiza o Pico do Everest, que é a maior elevação do planeta. Sabe quantos metros tem o Pico do Everest, que é o maior? 8.848 metros de altitude. Tá? Além de 70 picos com altitudes superiores a 7.000 metros. Olha o quanto, né, a gente tem aí. Grande depressão absoluta também, a gente marca o relevo de lá. Destaca-se o Mar de Aral, que vem sendo acabando a cada ano que passa, né? O Mar Cáspio, Mar Morto. Sabe por quê? O Mar Morto, grande quantidade de sal, então aí não tem muitos peixes lá, né? Considerada a mais profunda das terras emersas, com 395 metros abaixo do nível do mar. Uma depressão aí, né? Aí uma imagem do Monte Everest, né? Que fica na cordilheira do Himalaia, isso aí em Nepal. Próxima página, vamos lá. Penínsulas e ilhas, né? Com um litoral bastante recortado, a Ásia também tem várias penínsulas, né? Como a península da Anátolia, onde se situa a parte da Turquia, a Península Arábica, a Península Indochina, entre outros. Tá? Quanto às ilhas e arquipélagos, a maior concentração está na parte sudeste do continente. Tá? O maior arquipélago é o da Indonésia, chamado País Arquipélago, pois é formado por mais de 13.700 ilhas. Também tem o arquipélago das Filipinas, que são mais de 7.000 ilhas, né, em torno de 7.000, e o arquipélago do Japão, que tem 3.000 ilhas aproximadamente. Tanto no Himalaia, né, como os arquipélagos, elas são uma formação geológica mais recente, e ali a gente acaba vendo um arco vulcânico da Indonésia lá, e as cadeias vulcânicas das Filipinas e também do Japão. Essas áreas elas são sujeitas, né? A gente tem muito terremoto, tsunami, fenômenos vulcânicos por conta, né, do encontro das placas tectônicas. E aí acaba sendo um risco para a população que mora ali. Aqui, ó, uma foto mostrando alguns lugares que ficaram destruídos por um terremoto. Isso foi no Japão. E também teve um acidente nuclear em Fukushima, né? Eu acho bem legal isso aí, ó, mostrando como que ficou
né? A ideia do acidente aí nuclear. Vou passar aqui mais embaixo. Rios. Os rios de lá, eles são bem extensos e caudalosos. O território asiático é cortado por rios de grande extensão, entre os que nascem nas terras de altitudes elevadas, da Mongólia, dos montes Altai, e também correm ao Ártico. Se destacam o rio Lena, tem o Ob, o Yenisei. E no inverno, parte desses cursos desses rios acabam congelando, aí a navegação ali é quase impossível, tá? Nas terras, né, lá do Himalaia, nasce um rio Brahmaputra, tá? Os Ganges, o rio Indo, e que ao longo do tempo eles formaram imensas planícies aluviais de baixo curso, intensamente aproveitadas para quê? Para a agricultura. Da mesma forma, tem o rio Yangtze-Kiang, que é o rio azul. Lembra das cores que eu falei? Tem o rio amarelo, o Mekong, que nascem em altas elevações, na parte central, principalmente da Ásia, né? Os dois primeiros rios, eles cortam o território chinês, o terceiro atravessa a península da Indochina, né, formado também por planícies aluviais. Galera, uma importância, esses rios são muito utilizados para agricultura, beleza? Também tem outro rio aqui que a gente destaca que provavelmente vocês já ouviram falar, que é o Tigre e o Eufrates, né? Localizados na parte iraquiana, eles também foram fundamentais, né, para a manutenção da sociedade na antiguidade. Aqui embaixo uma imagem mostrando justamente uma imagem de satélite, né, mostrando o rio. E as pressões sobre o meio ambiente. Lembra no Mar de Aral que eu falei que vem diminuindo a cada ano? Entre várias pressões sobre o meio ambiente causadas, né, pelo ser humano, a gente pode destacar o Mar de Aral. Apesar do nome, ele trata-se de um grande lago que fica no Uzbequistão e o Cazaquistão, né? As águas do rio Siridária, Amudari, que alimentavam, elas foram em parte desviadas para irrigar grande parte de projetos do plantio de algodão, né? Esse fato, somado ao clima desértico, que acaba predominando na região. Lembra que eu falei que tem muitos desertos lá? Então eles acabaram mudando o rio. Há 50 anos ele cobria uma área de 62 mil quilômetros quadrados. Hoje está reduzido para 20 mil. Esse foi um dos piores desastres ambientais provocados por nós, seres humanos. Tem uma imagem aí justamente mostrando como era antes e o depois, né? Olha aqui o rio, como era antes e olha como está hoje. Então é um dos maiores desastres, né? Beleza, galera? Então, eu vou parar por aqui. Qualquer dúvida, fala comigo no grupo. E até a próxima.